Olá, vocês que estão me assistindo, eu sou a entrevistadora Yasmin Rodrigues e é um prazer ter a presença de vocês por aqui. Hoje eu trago para vocês uma figura da qual exige o lado mais impecável de minha carreira. Essa pessoa que está aqui presente é a primeira representante feminina a integrar a Academia Brasileira de Letras e é considerada uma das maiores autoras da segunda geração modernista. Nascida em Fortaleza, Ceará, publicou em 1930 seu primeiro e principal romance, o qual lhe rendeu diversas premiações como o prestigiado Prêmio Camões. É com muito prazer que apresento a vocês nossa convidada de hoje, Raquel de Queiroz. Então, Raquel, para nós começarmos a conhecer um pouco mais sobre você, eu gostaria de saber quais foram as suas motivações para começar a escrever e que figuras foram as suas inspirações para o início da sua carreira na escrita. Que essa é uma pergunta muito fácil de se responder. Na realidade, eu sempre gostei de mostrar realmente a realidade dentro dos meus livros. Eu sempre gostei do que é real, do que é radical, do que é realista, sabe? Que faça você, telespectador, se questionar se a mudança ela tem que começar de dentro ou se ela tem que começar da humanidade, se ela tem que começar de fora. Eu acredito que a minha principal inspiração para começar a escrever, óbvio que teve as autoras como a Jane Austen, a Emily Brontë, a Agatha Christie, mas a minha amiga Heloísa Buarque de Holanda, uma pesquisadora e professora que é muito importante para mim, sempre me dizia que nós mulheres somos autossuficientes e que nós devemos ser marcadas pela independência e pelo poder. E eu acredito que isso fez com que eu, como mulher, me inspirasse cada vez mais a querer escrever e a querer mostrar para o mundo como nós somos fortes e inteligentes. Bom, Raquel, como foi citado por mim anteriormente durante a sua apresentação, você não teve apenas uma profissão. E um fato curioso aqui é que você diz que a literatura em si não é a sua profissão preferida. Ela é uma necessidade. Poderia explicar um pouco melhor sobre isso? Vamos lá. Eu escrevo desde os meus 19 anos. Você já ficou grávida? Quando se fica grávida, é imperativo parir. É automático. Acho que a literatura se tornou uma gravidez. É algo em que eu projeto e dou à luz imperativamente. É automático. Você é uma autora de obras que envolvem romances, peças de teatro, crônicas e livros infanto-juvenis. Um leitor, ao ter seu livro em mãos, o que ele pode encontrar no decorrer de uma de suas obras? Sempre gostei de mostrar nas minhas obras a escola literária modernismo, porque eu acho que nós temos que ser modernos e nós temos que mostrar a realidade dos lugares. Então, na minha obra mais famosa, o 15, eu falo sobre a seca e a miséria vivida no Nordeste, porque eu realmente gosto de expor. Acho interessante o fato de que os telespectadores têm que pensar e refletir sobre atitudes. Mas o período da minha autoria foi um período muito complicado. Foi um período onde eu estava lutando contra uma doença pulmonar. Então eu acho que o livro também foi sobre uma declaração sobre a liberdade feminina. Foi sobre uma exposição. Eu quis chamar a atenção sobre a liberdade feminina. Eu acho que isso sempre foi uma coisa muito importante. Raquel, você possui uma produção que pode dizer que foi o estopim da sua carreira, que é o livro O 15, publicado em 1930, que aborda uma crítica social muito importante. Poderia explicar um pouco sobre a história dessa obra? Mas que ironia, eu acabei de mencionar sobre esse livro. Acho que ele deve ser mesmo o meu livro mais famoso. Eu acho que a obra, o 15, como o próprio título diz, é meio que uma homenagem, um reconhecimento à seca que ocorreu no Nordeste em 1915. Então, dentro do livro você pode ver assuntos como a seca, o cansaço, a decadência dos engenhos, a miséria das imigrações, uma crise econômica muito grande no Nordeste. Você pode você pode ver sobre a denúncia, sobre o combate, sobre a sociedade. Você pode refletir sobre tudo isso. Acho que o meu ponto principal foi com que as pessoas se sensibilizassem com a vida em que elas não têm e que outras pessoas têm e que ninguém tem empatia por elas. E para encerrar nossa entrevista, Raquel, acho que agora vem a pergunta que é o objetivo de toda a sua carreira construída até agora, que é, você acha que você conquistou as mudanças de tudo aquilo que você criticava em suas obras? Para ser sincera, eu queria ter causado muito mais impacto com as minhas obras. Eu acho que eu poderia ter
feito mais, eu poderia ter mudado mais, eu poderia ter influenciado mais. Ainda existe uma desigualdade muito grande, especificamente falando do Nordeste, onde ele é uma região excluída, não tem investimento, e as pessoas de lá sofrem muito com a pobreza, com a falta de infraestrutura, falta de saneamento básico, por puro preconceito. Então, eu acho que é importante o povo do Nordeste reconhecer que alguém viu, alguém percebeu, alguém tentou trazer melhorias para eles, mas eu gostaria tanto de poder ter feito muito mais. Muito obrigada por ter me dado essa oportunidade de expor e conversar mais sobre a situação das minhas obras. Acredito que por conta da minha doença pulmonar, eu me restringi a muitas situações por medo, sendo que nós, mulheres, não devemos, não poderemos ter medo. Então, muito obrigada.